Então, isso conclui a teoria do soma descartável. Nos organismos em que eu tenho separação de células germinativas das células somáticas, ocorre envelhecimento. Nos organismos em que não ocorre, eu tenho organismos virtualmente mortais. Bom, algumas contradições dos modelos evolucionários, né? Um deles é assim, veja a tartaruga marinha. A tartaruga marinha, a sobrevivência e reprodução dela aumenta com a idade. Então a mortalidade extrínseca da tartaruga ela tem que cair e não subir com o tempo. É diferente. É óbvio que o que isso mostra para você é que não significa que todos os organismos da Terra se adaptaram da mesma forma. Alguns se adaptaram de tal forma que eles conseguem, inclusive, ser bem longevos, como as tartarugas, né? Bom, olhando essa curva da mortalidade, aqui é a mortalidade relativa contra o tempo. Isso daqui é a curva de mortalidade relativa da ovelha. Então você vê que a mortalidade relativa ela cai, depois ela sobe. Isso aqui é uma curva que tem um nome chamado Gompertz-Makeham. Mas é uma curva de mortalidade, como a gente viu para os outros indivíduos no slide da hidra. Isso aqui é para uma planta com flor, um angiosperma. E você vê a curva de mortalidade extrínseca ao longo dos anos. Aqui é para mosca de fruta, Drosophila melanogaster. A curva é a mesma, né? Sempre a mesma coisa. Ela tem uma queda e depois ela sobe. E isso da hidra. A mortalidade não se altera. Veja o que está escrito no eixo aí, né? Aqui são animais que vivem anos, dias, centuries. Então acredita-se, claro, o que provavelmente eles fizeram foi pegar uma hidra que estava em algum lugar, fizeram datação viva, fizeram datação por carbono 14 e viram que ela tinha mais de um século, tinha séculos de vida. Isso mostra que elas são virtualmente imortais. A hidra está aqui. Tartaruga do deserto, como as tartarugas elas diminuem, né, a influência, elas se protegem da mortalidade extrínseca com o envelhecimento, então a mortalidade extrínseca tem que cair e não subir, como nesses outros organismos aqui. Olha só, cai. Se cai, ela tem o privilégio de viver mais anos. E isso é a mortalidade do ser humano, aqui no caso, de um indivíduo da população oriental, japonês. Então você vê aqui que isso aqui seria mais ou menos o limite teórico da nossa longevidade, que são os 25 anos, né? E essa é a taxa de mortalidade. Então nós temos uma curva desse tipo, que é igual a da mosca, a da ovelha, a da planta. Não temos uma curva parecida com a da hidra, nem a da tartaruga do deserto. Bom, só mais uma coisa que eu queria comentar, e para isso eu vou usar o nematodo C. elegans. Isso aqui é um experimento que ele foi útil para responder a seguinte pergunta. No começo, quando o pessoal desenvolvia as teorias, havia uma crença de que era impossível que uma mutação em um único gene estendesse a longevidade, porque entende-se hoje, inclusive hoje, mesmo depois desse experimento que eu vou mostrar, que envelhecimento é multifatorial. Não pode ser dado a um único fator. Então aqui você tem wild type, é o verme que eu peguei da natureza, lá do riachinho. Aí eu peguei esse verme e deletei um gene, esse gene CLIC1. CLIC1 é um gene da mitocôndria do verme. Quando eu retiro o CLIC1 do verme, não acontece nada. A curva de longevidade dele, a curva de sobrevivência, né? A curva de longevidade do verme é igual ao do selvagem, ao da natureza. Eu só tirei um único gene. Então isso vai de acordo com o que está escrito aqui. Fizeram isso até que eles encontraram um gene chamado DAF2. DAF2 é uma proteína de membrana. Então isso aqui está na mitocôndria, isso aqui está numa outra organela, está na periferia da membrana plasmática. Quando você tira DAF2, olha quantos vermes vivem. Aqui o selvagem vivia nem 20. Agora vive mais de 40. E se eu tiro os dois? Eu tenho isso aqui.
eu tenho um verme que vive 4 vezes, praticamente mais, né, de 4 vezes do que o verme encontrado na natureza. Então aqui eu tenho mutação no gene da proteína de membrana e no gene da proteína mitocondrial. Então o que isso mostra é que, de fato o envelhecimento é multifatorial, porque eu tive que alterar mais de um fator para ter esse ganho de longevidade, mas muito cuidado, porque isso dá a ilusão de que basta você identificar os genes que você encontrará o animal extremamente longevo, e isso poderia ser feito, por exemplo, com o ser humano, para conferir a ele uma longevidade muito maior que 128 anos, que é o limite teórico. Mas é óbvio que esse animal aqui, ele tem um problema na mitocôndria e ele tem um problema na membrana plasmática. E esse problema deve prejudicar muito, dado o limite do animal, né, a sua qualidade de vida. Em seres humanos isso seria a mesma coisa. Você poderia afetar um gene da mitocôndria e você prejudicar severamente a respiração. Então, sem dúvida, dá para fazer isso, mas não seria o melhor caminho por inativação de gene. Tem que ser descoberto outras coisas. Resumindo, o mecanismo da evolução darwiniana é mutação seguida por seleção natural. Vivemos em um mundo de recursos limitados. Então, o que acontece é que, como os recursos são limitados, esse mecanismo de seleção natural ajudou, porque ele estabeleceu uma competição entre os seres e aqueles mais adaptados ficam com os recursos. O envelhecimento não é programado, como o Weismann falou. Se eu coloco um animal da selva em cativeiro, ele vive mais. O envelhecimento ele é um subproduto do declínio da força de seleção natural com a idade. Isso leva a acúmulo de lesões nas células somáticas, inclusive nas germinativas que são transmitidas para a progênie. Alterações evolucionárias mostram um compromisso entre vantagens na fase inicial e desvantagens na fase final da vida, que é a teoria do George Williams. E que os investimentos em manutenção e reparo são limitados para assegurar a reprodução das células gaméticas, né? A produção dessas células e a manutenção dessas células. Então, as células germinativas são prioridade, não as células somáticas. No fim, o quadro é: acúmulo de mutações levou a força da seleção natural ser maior na fase inicial e menor na fase tardia, e os genes que tinham esse efeito eram pleiotrópicos, ou seja, eles afetavam o indivíduo como um todo, como o Williams disse, e não eram quaisquer genes, eram os genes responsáveis pelo cuidado das células germinativas, porque o propósito dos indivíduos é reproduzir. Então, por que envelhecemos? Porque nós nos reproduzimos. E essa reprodução, pelo menos em mamíferos, é uma das causas, dadas as 3 teorias. É óbvio que existem alguns indivíduos que não seguiram o mesmo caminho evolucionário, como as tartarugas. Esses artigos foram utilizados para produzir essa aula, então caso você tenha interesse, você pode baixar eles pelo PubMed. Isso aqui é uma revisão mais recente, em que vai falar de coisas interessantes, por exemplo, vai mostrar que existem algumas correlações parecidas com soma descartável. Então, por exemplo, numa certa espécie de tubarão, esse tubarão ele é microcéfalo, então ele tem um cérebro bem pequenininho, mas ele vive mais de 150 anos. Por quê? Porque o cérebro ele tem uma demanda energética grande, mas se você reduziu essa demanda energética, você tem a energia necessária para cuidar do soma e mantém a energia de reprodução. Então, acho que é interessante você dar uma lida nisso daqui depois que você passou por isso.